Você já parou para pensar no que um soldado leva consigo para a guerra? Além das armas e do uniforme, muitos carregavam algo muito mais poderoso: uma foto de família. Imagine, no meio do caos e da incerteza, poder olhar para o rosto de seus entes queridos. Essa pequena imagem se tornava um amuleto, uma conexão vital com o mundo que deixaram para trás, um lembrete palpável do porquê estavam lutando e para quem desejavam voltar. Para muitos, essa foto era a última barreira contra o desespero, uma fonte de coragem nos momentos mais sombrios. Era a promessa de um abraço, de um lar, de uma vida que os esperava além das trincheiras. Mas a guerra tem histórias que desafiam a nossa compreensão, e algumas das mais inacreditáveis vêm do Pacífico. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em setembro de 1945. O mundo começou a se reconstruir, as famílias se reencontraram e a paz, ainda que frágil, foi celebrada. No entanto, para alguns soldados japoneses, a guerra estava longe de terminar. Isolados em ilhas remotas e densas selvas nas Filipinas, em Guam ou em outros cantos esquecidos do Pacífico, eles não receberam a notícia da rendição do Japão. Sua comunicação havia sido cortada, seus postos abandonados pela maré da história. Fiéis ao seu código de honra e às últimas ordens que receberam, lutar até o fim, eles continuaram sua guerra particular. Por anos e, em alguns casos, por décadas, esses homens viveram como fantasmas. Eles se escondiam durante o dia, caçavam à noite, consertavam seus uniformes puídos com fibras de plantas e mantinham suas armas em estado de prontidão. Eles viam aviões sobrevoando, mas pensavam que eram inimigos em missões de reconhecimento. Encontravam panfletos jogados do céu anunciando o fim da guerra, mas os descartavam como propaganda inimiga, uma armadilha para fazê-los se render. A desconfiança era sua principal ferramenta de sobrevivência. Pense na força mental necessária para suportar essa existência. Viver em constante estado de alerta, lutando contra a fome, as doenças e, talvez o pior de tudo, uma solidão esmagadora. Seus companheiros iam morrendo um a um, seja por desnutrição, doenças tropicais ou em confrontos com patrulhas locais que os viam como uma ameaça. A cada perda, a solidão se aprofundava, mas a missão permanecia. Eles eram a última linha de defesa de um império que já não existia. Um dos casos mais famosos é o do tenente Hiroo Onoda. Ele foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas, em 1944, com ordens claras de não se render sob nenhuma circunstância. E ele levou essa ordem ao pé da letra. Onoda e 3 outros soldados continuaram a realizar operações de guerrilha por anos. Eles acreditavam que a guerra ainda estava acontecendo em algum lugar e que sua pequena célula era uma parte crucial desse esforço. Eles viviam da terra, roubavam comida de vilarejos próximos e entravam em confrontos com a polícia local. O tempo passava. Os anos 40 deram lugar aos 50, depois aos 60. O mundo mudou drasticamente. A televisão se popularizou, o homem foi à lua, mas na selva de Lubang, para Hiroo Onoda, ainda era 1944. Panfletos, jornais e até mensagens de sua família foram lançados na selva, mas ele e seus homens os consideravam falsificações. Em 1972, seu último companheiro foi morto em um tiroteio, deixando Onoda completamente sozinho. Foi só em 1974 que um jovem aventureiro japonês, Norio Suzuki, decidiu que sua missão pessoal era encontrar o tenente Onoda. E ele conseguiu. Suzuki o encontrou na selva, mas Onoda ainda se recusava a acreditar que a guerra havia acabado. Ele disse que só se renderia se seu antigo comandante, que agora era um livreiro aposentado no Japão, viesse pessoalmente e lhe desse a ordem. E foi exatamente o que aconteceu. O governo japonês localizou o Major Yoshimi Taniguchi, que voou para as Filipinas, vestiu seu antigo uniforme e foi ao encontro de Onoda na selva. Lá, ele leu formalmente a ordem de cessar todas as atividades de combate. Somente então, quase 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Hiroo Onoda depôs seu fuzil, sua munição ainda funcional, suas granadas e sua espada. Ele se rendeu. Quando voltou ao Japão, foi recebido como um herói, um símbolo de lealdade e dever. Mas ele era um homem fora do tempo, confrontado com um país que mal reconhecia. E Onoda não foi o único. Outro soldado, Shoichi Yokoi, foi encontrado na ilha de Guam em 1972, após 28 anos escondido. Sua primeira reação ao ser descoberto foi de terror, acreditando que seria capturado pelo inimigo. Ao retornar ao Japão, sua frase "é com grande vergonha que eu retorno" se tornou famosa, refletindo o conflito interno de um soldado ensinado que a rendição era a maior desonra. Essas histórias nos mostram a face mais extrema da guerra, a capacidade humana de resistir.
A força da ideologia e o isolamento profundo que pode desconectar um indivíduo da própria realidade. Eles não lutavam mais contra um exército, mas contra o tempo, a natureza e os fantasmas em suas próprias mentes. Suas histórias são um testemunho surreal do poder duradouro de uma ordem e da dificuldade de deixar a guerra para trás, mesmo quando o resto do mundo já seguiu em frente. É um lembrete de que, para alguns, a guerra não termina com um tratado de paz. Suas batalhas continuam em silêncio, em lugares esquecidos, muito depois que as armas se calam. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessas histórias incríveis, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!